O que combate crime é fiscalização. Né? O criminoso não consulta o direito penal, não consulta o código penal antes de praticar o crime. Ele fala, não, vou sair de casa hoje, deixa eu ver qual que é a pena desse crime aqui. Mas o Estado transfere, né, pro comerciante a responsabilidade de ter essa bebida ali de uma maneira extremamente regulamentada, sem ser adulterada, etc. No ar, mais uma edição do Tropicast, o podcast da Rádio Tropical FM de São Paulo, trazendo sempre grandes convidados, seja da música, seja do entretenimento, influencers, celebridades, médicos, e hoje recebendo aqui um advogado criminalista, o Dr. Marcelo Papa. Tudo bem, doutor? Tudo bom, Fabinho? Prazer estar aqui. Prazer é meu, Marcelo Papa, para falar do caso do metanol, né, que deixou principalmente não só quem bebe, né, acho que eu mesmo não bebo muito pouco, não bebo destilado, nunca bebi destilado, mas confesso que fiquei bastante preocupado, né, porque envolve aí a saúde das pessoas e o caso do metanol, pessoas vieram a óbito, perderam a visão. Queria que você falasse mais sobre esse caso que deixou o mundo preocupado, né, doutor? Pois até como tá dizendo, Fabinho, o mundo ficou preocupado. Eu acho que a maior sátira que a gente tem visto hoje em dia, esses dias até recebi uma reportagem, como se fosse assim, o Jornal Nacional Paraguaio, o Ministério da Saúde do Paraguai divertindo os paraguaios a não comprarem bebida do Brasil. Inverteu, né? A conta chegou. Então, é curioso isso, então acho que realmente é algo alarmante, embora o direito penal já tratasse dessas questões. Né? Você vê como o direito penal não foi suficiente. E daí me leva a uma questão que eu acho muito interessante, que a gente tem que, né, comentar isso, que é o Congresso agora querendo, né, tornar esse crime mais grave, né, tornar como crime hediondo, e eu não acho, com todo respeito, que isso vá alterar alguma coisa. O que combate crime é fiscalização. Né? Fiscalização. A gente brinca com isso, a gente aprende na faculdade de Direito, né? O criminoso não consulta o direito penal, não consulta o código penal antes de praticar o crime. Ele fala, não, vou sair de casa hoje, deixa eu ver qual que é a pena desse crime aqui. Né? Ele nem sabe, né? Nem sabe. Ele tá, na verdade, vendo se ele vai ser pego, não vai ser pego, né? Então, eu acho que um ponto que é interessante nessa história é pensar mais em fiscalização, e chegou como chegou, né? Acho que em razão da falta de fiscalização, talvez, ou métodos de controle maiores para verificar a idoneidade da bebida, né? E, infelizmente, levou a essas situações de óbito, pessoas que perderam a visão. Acho que realmente é muito triste isso. Né? Não, sem dúvida. Não, mas você falou de uma coisa assim, que o criminoso ele não vai pesquisar o que pode, o que não pode fazer, né? Crime, então ele vai realmente por lado da ilicitude em tudo. Mas a gente ouve, assim, eu como leigo, né? E a gente, de repente, reflete até parte da sociedade que pensa como eu, de que o crime compensa no Brasil, né? A gente tem essa impressão. Mas nesse caso da falsificação de bebida, o que prevê a lei, mas o que na prática acontece? Pois é curioso, porque não é um crime que a gente vê todo dia, né? É um crime mais incomum. Mas existe sim previsto no Código Penal, isso foi até objeto de revisão legislativa em 1998, salvo engano, até quem propôs isso foi o José Genuíno, quando era deputado federal. E foi feita até uma revisão legal, tanto para rever as penas desses crimes, né, de produtos adulterados para fins alimentícios, quanto também para fins medicinais. Né, porque na época tinha muito aquela história de pílulas placebo, tal, né? Isso na época foi algo que realmente também teve uma comoção social. Mas o fato é que existe sim, né, tipificado no Código Penal, esse crime, que é justamente essa falsificação, adulteração, ainda que mínima, do produto destinado para fins alimentícios. E tem uma pena que é razoável, eu considero que é uma pena razoável, né, que é uma pena de 4 a 8 anos. Então, ou seja, é uma pena que, vamos dizer assim, tecnicamente está entre uma pena assim, de média gravidade entre o geral que a gente vê no direito penal, né? Porque se a gente for considerar, por exemplo, até uma lesão corporal, tem uma pena menor do que essa, né? Por exemplo, um homicídio simples, a pena começa em 6 anos. Então, quando a gente está falando de uma pena de 4 a 8 anos, que é uma pena, por exemplo, próxima de uma pena de roubo, né? É uma pena considerável, né? Que embora não tenha tido seu efeito necessário para esse tipo de situação, né? Mas alguém foi preso já ou não encontraram? Porque eu tô vendo, assim, realmente uma desconexão das...
É o PCC. Primeiro falaram que o PCC, né? Porque, pegaram os postos, não sei se você ouviu isso aí. Os caras pegaram o esquema dos postos de gasolina, então eles estão pegando o metanol. Vamos fazer o que com esse metanol, já que eles descobriram nossos postos? Vamos jogar na bebida. Aí depois falaram que não tinha nada a ver com o PCC. Ficou muito realmente as informações encontradas. Eu acho que essa questão do PCC mostra essa tremenda falta de fiscalização, porque o que eu li, até isso eu vi uma entrevista recente do secretário de Segurança Pública aqui de São Paulo, seria que o PCC acabou causando um efeito indireto, porque quem falsifica a bebida acabou comprando álcool em posto de gasolina, né, e não sabia que esse álcool tinha metanol, e usou esse álcool... Então, combustível adulterado. Exato. Porque o combustível que a gente bota no carro é o etanol, não é pra ter metanol. Exatamente, o combustível já era adulterado desses postos do PCC. E só que as pessoas que pretendiam ali falsificar as bebidas compraram achando que era só álcool, né? Mas álcool, mesmo assim, vamos concordar que era álcool de carro, né? Não era álcool para consumo, né? Etanol. Etanol, exato. Sim. E comprou para colocar nas bebidas, né? E acreditando que não seria pego. Então, e isso vai ser um problema muito grande até, porque vai se discutir muito, né, a gravidade a que chegou essa falsificação das bebidas, e a defesa dessas pessoas que eventualmente foram pegas falsificando, necessariamente vai alegar, olha, mas ainda que nós tenhamos falsificado isso, a gente não imaginava que esse combustível que a gente comprou tinha metanol. Então vai ser uma discussão até bem interessante na justiça, né? Mas pelo que eu tenho conhecimento, ninguém foi preso ainda. O que teve nesse momento é uma investigação mais de estabelecimento, de fechar os estabelecimentos, verificar de onde está vindo isso, né? Para entender a origem. Né? Sim. A origem... Que até agora acho que não sabem exatamente onde veio. Não sabem. É que eu acho que, me parece que é o tipo de situação que é muito ramificada. Né? É tipo o contrabando de cigarro, vamos dizer assim. Não existe só um contrabandista de cigarro. Né? Existem diversos contrabandistas de cigarro entrando com cigarro por locais diversos do país. Né? Então me parece que essa questão da bebida também é a mesma coisa, né? Tem alguém ali num fundo de quintal falsificando gin, no outro tem vodka, diversas marcas diferentes, né? Sim. Talvez o que fizesse sentido, né, é realmente uma política mais ativa de fiscalização. E eu acho, assim, muito interessante até pensar nisso, porque o fato é que muito provavelmente o Estado não consiga regulamentar isso, ou vamos dizer, colocar ali o Estado presente para mostrar que está combatendo isso. Então, o que ele acaba fazendo em diversas oportunidades? O Estado transfere, né, para o comerciante a responsabilidade de ter essa bebida ali de uma maneira extremamente regulamentada, sem ser adulterada, etc. Né? Esse seria o mais correto. Né? O que eu quero dizer? Vou dar um exemplo aqui. Situações, por exemplo, em que hoje em dia já mudou muito, mas tem situações em que o Estado sempre exige que o particular, né, pratique uma conduta para que ele consiga combater o crime. Então, a gente dá muito exemplo da lavagem de dinheiro. Né? O Estado chegou no momento que ele falou, bom, eu não consigo verificar lavagem de dinheiro, porque tem gente comprando dólar, tem gente comprando ouro, tem gente comprando joia. Então, o que ele fez? Ele criou uma lei que diz, olha, você, vendedor de moeda estrangeira, você, vendedor de ouro, você tem a obrigação de me notificar, você, banco, instituição financeira, você tem a obrigação de me notificar quando você identificar uma atitude suspeita. Então eu acho que essa é uma política, o que aconteceu? O Estado transferiu para o particular a responsabilidade de fiscalizar a bebida, de fiscalizar a origem daquilo. E é interessante, porque daí, a partir disso, né, a pessoa, o particular, fica blindado. Né, então ele só notifica o governo e fala, tem uma suspeita de que isso aqui não é um produto original. Eu acho que nesse tipo de situação, é fato que o Estado nunca vai conseguir se colocar presente em todo... Não vai resolver 100% do problema. Não vai resolver 100% do problema. Então, uma medida que eu penso, assim, que pode ser eficaz... acabar transferindo a responsabilidade, né, pro comércio, para o que já seria óbvia, mas vamos dizer uma responsabilidade penal também, né? Porque pouco se discute também no direito penal o crime por omissão.
Eu acho que isso é uma coisa interessante. Então, se o particular, se o comerciante não notificar diante de uma atitude suspeita, poderia estar incidindo num crime por omissão. Né? Tá. E acho que seria uma maneira de regulamentar isso melhor. De repente o comerciante ele até sabe, mas aí ele tá buscando preço, porque será que isso também não pode estar ligado? Esse aumento bem significativo das adegas de bairro, que até recentemente a gente não tinha. Sim. Agora cada esquina tem uma adega. Sim. De repente, sei lá, o comerciante ele não tá buscando, sabendo que aquilo é uma bebida falsificada, adulterada, mas ele tá atrás de preço para ele poder competir no mercado. Não sei, de repente é uma coisa que veio aqui na minha cabeça. Mas pode? Eu acho que tem algumas... Eu acho que sempre que existe uma possibilidade maior de venda, né? Sempre existe a possibilidade também, né, do crime se fazer presente. A questão, para mim, é justamente assim, realmente as pessoas fiscalizarem mais, estarem mais presentes. Assim, é muito difícil atribuir que aumento dessas adegas de bairros levaram isso automaticamente, né? Seria até talvez uma irresponsabilidade minha dizer isso, afirmar. Mas pode ser que sim. Claro, ser que sim. Não tô generalizando, pelo amor de Deus. Acho que a grande maioria faz o trabalho correto, né? Sim. Agora, eu até vi um projeto de lei de algum político de colocar um QR Code para você poder ler o QR Code e saber a procedência. Mas será que funciona? Porque também, a gente até estava falando aqui antes de iniciar aqui a gravação, de que um especialista disse que terminou de consumir a garrafa, você tem que quebrar, destruir. A gente não fazia isso, né? Você acaba jogando lá no reciclável, no lixo comum, onde não tem a coleta seletiva, e dizendo para quebrar a garrafa. Porque beleza, acho que ninguém faz isso, né? Você coloca a garrafa inteira no lixo e vai estar aquele QR Code lá, o cara vai adulterar, mas no QR Code vai ter a procedência lícita. Vai adiantar, né? O rastreamento? Eu acho que não. Isso a gente vê muito em vinho, né? Vinho contrabandeado, por exemplo. Às vezes, por exemplo, uma garrafa é numerada. Aí você fala, não, essa garrafa é numerada, né? Então tá certo, né? A origem é correta. Mas não significa que ele não pegou a numeração de uma outra garrafa que é original e colocou naquela garrafa falsificada, né? Então, acho que precisaria realmente de um controle mais inteligente. Não é possível, né? Que nessa altura da informatização, dos sistemas de investigação, a gente não consiga criar um sistema em que, assim, uma garrafa corresponda àquela bebida específica, né? Uma vez que a bebida foi comprada... né, em tal local, não faria sentido ela aparecer em outro, algo do tipo, né? Acho que melhoraria muito. Agora, com relação à penalização, quem que responde criminalmente? É o estabelecimento? É o distribuidor? É o fabricante? Ou de repente o fabricante não tem nada a ver que estão falsificando a bebida dele? Como é que a lei... como a justiça vê isso? Essa pergunta é ótima. O fabricante em si, ele não tem responsabilidade penal sobre isso, né? Porque, uma vez, no direito penal, ele se ocupa em punir condutas ilícitas, né? Não uma conduta por responsabilidade objetiva pelo simples fato de ele ser o fabricante e eventualmente usarem essa garrafa usada dele, vamos dizer assim, né? já utilizada em uma falsificação. Então, o fabricante em si não teria responsabilidade. O comerciante, ele tem que se atentar para o valor que ele está pagando naquele produto, né? E daí a gente pode estar falando, por exemplo, de um crime de receptação, né? O crime de receptação é você adquirir um produto, né? E a receptação ela vale tanto para conduta dolosa, em que você sabe, por exemplo, você comprou um carro, produto de roubo, né? Então, a pessoa que roubou o carro chega para você, eu preciso vender esse carro, eu roubei ali na esquina, você compra. Mas a receptação também vale uma conduta culposa, que é quando você tem elementos para suspeitar que aquele produto é ilícito. Como? Por um valor muito mais baixo do que o de mercado, por ausência de nota fiscal, né? Ou seja, fora do cenário natural que o comerciante está habituado. Então, isso cairia no crime de receptação. É um crime delicado, porque ao mesmo tempo que, vamos dizer, tem requisitos para ser demonstrado, né? Ou seja... tá ali fora da situação habitual do comerciante, tem situações que são muito limítrofes, né? E muitas vezes eu acho que nessa situação em que todo mundo tá assim, ávido para achar um responsável, muito comerciante vai acabar eventualmente sendo responsabilizado de maneira inadequada, né? Ou, por exemplo, tô imaginando uma situação em que existe sei lá, a pessoa é dona de 5, 6 bares, né? E tem um terceiro que compra as bebidas no meio, mas repassou para o comerciante a preço de mercado, né? E o comerciante adquiriu isso, né?
no fundo, toda a questão vai girar em torno de conhecimento do fato ou não. Então, sabia que aquele produto tinha um valor menor, foi vendido sem nota, né? Pode ser que chegue a uma responsabilização. Mas o fato é muito difícil demonstrar, né, que esse é o crime de receptação, é um crime que tem uma pena mais baixa, né? Receptação culposa. Então o comerciante ficaria nesse aspecto. Muito difícil demonstrar que o comerciante tem participação na falsificação, né? Eu acho que daí a gente já é um outro pedaço, né, dessa ramificação, vamos dizer assim, que seria a pessoa que efetivamente falsifica, adultera essa bebida, que daí, como eu disse, tem uma pena bem maior, que é uma pena de 4 a 8 anos. Né? Que, na verdade, aquilo que a gente falou, eu volto lá no início, né? O crime compensa, ao seu ver, no Brasil, né? Porque aí depende do entendimento da lei, né? Porque a justiça vai lá, prende e o camarada é solto na audiência de custódia. Sim. Como você enxerga? Você vê um horizonte positivo? Eu acredito que o problema no Brasil não é falta de lei. Eu acho que o Brasil tem bastante lei. Sim. O problema no Brasil são outros. Eu bato muito nessa tecla, né? Eu acho que o problema é a fiscalização e a forma como o processo se dá. Porque, assim, muitas vezes... Eu vou dar um exemplo qualquer aqui, vai? Só para você entender o que eu quero dizer. Digamos que a polícia recebe uma denúncia anônima, né, vai na casa de uma pessoa, chega na casa, estoura a porta ali, fala que recebeu a denúncia, chega lá e faz uma vistoria geral na casa, daí... Não acha droga, né? Tava procurando uma droga ali, cocaína, maconha e tal. Não acha, daí vai na casa do fundo, quebra a porta também, achou a droga. Né? Vamos dizer, achou o ilícito, né? Era um tráfico de droga, por exemplo. Mas a forma como se deu isso não é a forma geral que a lei estabelece como correta. Por quê? Porque denúncia anônima, por N fatores, né? Denúncia anônima não seria uma prova suficiente para levar a uma busca e apreensão sem ordem judicial, porque a casa que primeiro foi vistoriada, que era objeto da denúncia, não foi encontrada nada, daí partiram para uma segunda casa que sequer era objeto da denúncia. Então isso acontece muito no dia a dia, né? Vamos dizer, dos órgãos de persecução penal, dos órgãos de policiamento. Né? A mesma coisa eu vejo com as fiscalizações. Muitas vezes a fiscalização é feita de uma maneira extremamente abusiva, autoritária, né? E daí isso cria margem para uma contestação judicial. Né? E o bom advogado, o que ele vai dizer? Ele vai explorar esse aspecto. Olha, calma lá, a lei tem requisitos para você ter feito essa busca. E por que tem requisitos? Né? Porque, justamente, é muito fácil dizer que esses requisitos seriam, vamos dizer assim... insignificantes ou desnecessários quando você encontra o ilícito. Mas eles existem justamente para prevenir esse tipo de ato contra as pessoas que sequer praticam os ilícitos. Então, se a gente for imaginar, né, isso aconteceu há um tempo atrás no Rio de Janeiro, uma juíza lá autorizou uma busca indiscriminada na favela inteira. Podemos imaginar, assim, que uma porcentagem de pessoas lá tinham... né, coisas ilícitas, objetos ilícitos dentro da casa, armas, drogas, né, não só na favela, mas como qualquer local. Mas um monte de gente não tinha, mas sofreu a ação do Estado. E acabou tendo sua casa invadida ali, enfim. Exato. Então, por que eu estou dando esse exemplo? Eu acho que nessa questão das bebidas adulteradas, muitas vezes o que falta, assim, nessas bebidas adulteradas, como qualquer tipo de situação, o que falta talvez seja... procedimentos melhores para angariar provas lícitas. Para chegar realmente quem cometeu. Exato. Né? Acho que no Brasil a gente investiga ainda como se a gente estivesse na época da Idade Média. Né? Então pega a pessoa, leva para a delegacia e fica ali. Não, confissão. Queremos a confissão. O cara acaba confessando que não fez. Né? Confesso que não fez. E essa prova, convenhamos, é uma prova, a gente considera, né, uma prova, vamos dizer, mediana, porque a gente já sabe que tem muita gente que confessa sem ter feito. Né? E a gente tem que abandonar esse sistema, na verdade, de que a confissão é a rainha das provas. Eu acho que a gente já evoluiu muito para chegar num sistema em que a gente tem quebra de sigilo bancário, interceptação telefônica... quebra de sigilo financeiro, busca e apreensão legal, investigação séria. O problema é que o dinheiro do Estado não chega para esses lugares. Né? Então vamos dizer, qual seria genericamente a instituição responsável por fazer isso? Seria a Polícia Civil, a Polícia Federal, né, no âmbito federal, a Polícia Civil no âmbito estadual.
Agora, não sei se já foram numa delegacia, né? A estrutura, aqui em São Paulo ainda a gente está falando de as delegacias são melhores, mas tem muito lugar que a delegacia não tem escada, não tem teto, né? Uma cadeira que você vai sentar para prestar um depoimento. Absurdo, né? É podre, né? Então é isso, a gente não tem investigação séria no Brasil. Acho que a gente precisa aperfeiçoar muito isso ainda, né? Vamos combinar uma coisa, não é possível que esse cara que é falsificador, que obviamente não tem uma empresa séria montada, ele vai ter ali uma empresa de fachada, não é possível que o COAF não esteja verificando que essa pessoa não está entrando dinheiro de uma maneira anormal na conta bancária dela. Né? Não é possível que não levante-se uma suspeita. Falta inteligência, né? Falta inteligência. Exatamente. Exatamente. Então, acho que a gente precisa aperfeiçoar isso. Isso. Porque daí a gente vai ter provas concretas, né? Não só para levar essas pessoas a responderem o crime efetivamente, né? Então vai ser muito mais difícil contestar essas provas, mas também para prevenir esse tipo de crime. Porque não vai ser assim, no Brasil a gente faz muitas coisas, né? Igual o caso da Mariana Ferrer, lá no Rio Grande do Sul, né? No Sul, né? Santa Catarina, né? Salvo engano. Quando teve o problema, né, na audiência de que se teria abusado ali das perguntas que fizeram para ela, então vamos fazer uma lei para regulamentar isso. Tudo no Brasil é isso, né? Vocês fazem a lei só depois do que fato. Aconteceu. Né? E agora, mais uma vez, a gente está vendo isso. Então, quando a gente, só para complementar o raciocínio, Fabinho, desculpa me alongar. Imagina, não, fica à vontade. Quando a gente vai tomar medidas depois do fato, o fato já aconteceu. Né? Então, eu acho que o melhor caminho seria a gente aperfeiçoar as nossas inteligências de persecução penal, os órgãos de investigação estatal, para ter um Estado muito melhor, assim, um Estado muito melhor do que a gente tem hoje. Agora, com relação ao crime, eu não vejo que o que foi feito... Acho que foi um acidente isso aí, sabe? De colocar o metanol. Acho que, digamos que fosse lá o PCC. Os caras não têm interesse de chamar atenção, de matar ninguém com a bebida. Eu acho que não é o intuito. Exato. Acho que ninguém fez, sabendo que aquilo... Aí até falaram de, não, os caras estavam lavando as garrafas e contaminou, sabe? Tem N hipóteses do que pode ter acontecido nesse caso, né? E aí falaram de fora do Brasil, acho que da Rússia também, que tinha falsificação. Como que é a lei fora do Brasil? Você conhece casos como esse? Ou realmente isso foi uma coisa assim, um case mundial, né? Negativo? Existem outros países? Como é que funciona a lei? Assim, não, existem sim outros países que já aconteceu esse tipo de situação. A gente superou o Paraguai, né? Pelo que você falou no começo. O Paraguai ficou com medo da gente. É que o Paraguai, vamos dizer, a falsificação mais comum que a gente vê, isso até que chega no Brasil, é trocar a bebida A por uma bebida C, né? Então, mas ainda assim continua sendo uma bebida. Então, por exemplo... pega lá uma bebida que é para ter um valor de mercado de R$100 e troca por uma outra cerveja, um outro vinho, que o valor de mercado é muito mais barato, feito com produtos muito mais baratos, mas que também é cerveja, que também é vinho, né? Então tem esse tipo de falsificação, vamos dizer que essa falsificação é mais comum, a gente está mais acostumado com esse tipo de situação, né? Acostumado é até engraçado. Né? E isso acontece, né? Não só no Brasil, mas acontece em vários outros países do mundo, né? Porque, vamos dizer que é um crime fácil, de alguma maneira, né? Existem relatos disso, sim, em outros países. E no Brasil também, né? Assim, eu fico espantado, as pessoas... todo mundo hoje em dia tem aquele contatinho do WhatsApp do vinho, né? Impressionante. Impressionante, não assim. Não, eu tenho um esquema de um vinho muito mais barato. DV Catena por R$150. Puta, custa 500 a garrafa. Não, 150 conto e o negócio é original. Eu já vi DV Catena, assim, por R$70 a garrafa. Pior que, 150 já tava barato. Passa contato pra mim. Calma aí. Mas assim, de desconfiar, né? Mas assim, eu tenho impressão, né, que pegaram a garrafa de DV Catena e colocaram outro vinho. Outro vinho dentro. Agora, voltando especificamente na sua pergunta, não existe, vamos dizer assim, no direito penal, especificamente, uma lei para regulamentar essa importação, né? Assim, vai cair na mesma lei, né? De produtos adulterados, falsificados, né? Não tem nada específico para importação. Mas existe a inteligência, por exemplo...
Fora do Brasil, lógico que eu, sei lá, né, não vi nenhum, acho que essa história do metanol ou alguma coisa tóxica que nem aconteceu aqui, eu nunca vi em lugar nenhum. Tem o etanol que de repente é colocado, até pode ter acontecido em outro país, ou trocar uma bebida pela outra que não vai matar ninguém, né? Principalmente acho que o etanol ainda é prejudicial. Mas o vinho, você, lá, o DVKT, né, e o cara botar um vinho de R$ 20 chileno, que a gente compra no mercado, um chilano que custa R$ 20, não vai matar ninguém, o cara de repente vai tomar, olha, eu tô tomando um DV Catena, tal, principalmente os especialistas, muitos deles, se você faz o teste cego no cara, o cara não sabe nada, né? Não, olha, que ele tá lendo o rótulo, né? Mas o que eu tava querendo dizer, que fora do Brasil, eu não sei se teve algum caso assim tão grave como esse de matar alguém, né? Mas existe a inteligência que você falou que falta aqui no Brasil? Lá fora, sim, outros países que já passaram por isso, eu confesso que não tenho conhecimento se existe outros episódios de metanol. Então. Porque, como você muito bem falou, na verdade o criminoso ele não quer chamar atenção. Exato. Ele não quer chamar, ele não queria que as pessoas fossem contaminadas por metanol, porque isso leva à investigação. É igual, para quem já assistiu a Cidade de Deus, eu acho que é um filme que faz a gente abrir os olhos, né? É aquela história, né? Ninguém quer conflito na favela, porque daí o playboy, né, não vai lá comprar droga. Né? Ou seja, vai chamar a atenção. Eles querem uma favela tranquila. Exatamente. Pro playboy se sentir tranquilo. Né? No filme eles falam isso. Tranquilo pra ir lá no morro comprar droga diretamente. A questão do metanol é a mesma coisa. Né? Ninguém queria chamar a atenção disso. Imagina, o falsificador agora tá com medo. Por quê? Passaram efetivamente a investigar. E eu acho impressionante isso, né? Você vê, a partir do momento que estala o problema, daí, nossa, fechamos tais lugares que obviamente já existiam antes do problema surgir, né? Mas assim, como eu falei, não tenho conhecimento se houve isso em outros países, mas obviamente existem, né? Assim, eu sei que os países europeus, por exemplo, têm órgãos de inteligência muito mais eficazes para esse tipo de situação. A gente está muito atrasado nesse sentido, porque falta interesse e falta investimento, né? Falta interesse e falta investimento. Você vê no caso, por exemplo, eu gosto de dar um exemplo que me impressionou muito, no caso do Daniel Alves na Espanha, né? Como foi impressionante aquilo, porque a partir do momento em que a vítima lá daquela situação da balada deu a notícia de que tinha acontecido algo ali, se acionou um protocolo, né, específico para aquele tipo de situação. Então a perícia já foi na hora, colheu o depoimento dela, falou: quem que é testemunha? Você. A gente já vai colher o depoimento na hora. Aqui. Foi cirúrgico, né? Não, daí a perícia já passou pó papiloscópico no banheiro inteiro, falou: vamos ver onde tem as digitais aqui, né? Vídeos, já vamos recuperar esse vídeo. Ou seja, a investigação é muito mais completa, né? Aqui no Brasil não, a gente instaura uma investigação, daí passa um tempo, houve uma testemunha, intima a testemunha para depor dali 2 meses, daí passa um tempo, intima outra testemunha, mais 2 meses. Então, assim, a pessoa já não lembra de todos os fatos. Vamos resgatar o vídeo da balada. Mas às vezes já perdeu o vídeo. Entendeu? Então, os países, vamos dizer, mais evoluídos, foram adotando os protocolos para que a investigação fique mais concreta. Né? Estou dando esse exemplo do caso do Daniel Alves, mas isso existe em outras situações também. Né? Para que, justamente o que eu falei, quando chegar na situação de efetivamente encontrar alguém que esteja falsificando um produto ou tenha praticado um crime, fique muito mais concreta, muito mais, vamos dizer, gorda a investigação, né? E a gente tenha provas periciais, técnicas. Né? Nos Estados Unidos, por exemplo, isso teve um boom, né? Que a gente chama do efeito CSI. Né? Por quê? Pararam com aquela história de se basear só em confissão, embora tenha muito ainda, né? E foi investido muito dinheiro para as agências estatais, as agências de investigação, terem lá perícia de saliva, perícia de cabelo, perícia de digital, perícia de voz, né? Câmeras. Então, ou seja, o sistema tornou aquilo muito mais fácil de ser investigado, a investigação é muito mais efetiva, né? O que falta muito no Brasil ainda. Agora, falta muito. E também, sei lá se eu vou falar besteira aqui, né? Mas acho que a população acaba buscando alternativas e aí o falsificador, ele também enxerga aí uma brecha para ele poder atuar
da questão do poder de compra, né? Sim. Porque, todo mundo quer se divertir, o cara quer tomar a bebidinha dele lá, fazer o churrasco e tal, mas o salário mínimo é R$1.500. Aí tem os auxílios, as coisas e tal, não sei o quê. E a bebida compromete boa parte do salário. É diferente de países desenvolvidos. Os Estados Unidos, por exemplo, vamos falar lá, um dia eu tava vendo um dado de que o pobre americano tem uma renda de $1.000. E com $200, ele faz a compra do mês da família toda no Walmart. Quer dizer, ele comprometeu 20% do orçamento dele. Aí ele compra por mais $200 o PlayStation top de linha pro filho dele. Quer dizer, tô falando da classe baixa, né? O cara tem a casa própria, tem o carro e tal, e a bebida também. Aí tem a questão da carga tributária do Brasil, né? Sim. Que o cara compra a bebida dele lá, original, a camiseta e tal. Aqui, as pessoas acabam recorrendo a produtos falsificados em todos os segmentos, inclusive a bebida. Acho que é isso, né? Sim, completamente. Eu acho que no cigarro, a gente está muito mais acostumado a ver isso. Né, o que entra de cigarro falsificado no país são toneladas e toneladas. Aqui no Brasil. Né? Muito cigarro falsificado, né? Ou se não é falsificado, cigarro contrabandeado. Ou seja, cigarro de outros países que não pagam imposto. E por quê? Porque o preço vai ficando mais caro, e as pessoas não querem sair do vício, né? Querem manter ali fumando cigarro, mas quer pagar um preço mais barato. Então, também concordo com você que falta, né? Talvez vamos dizer assim, já que vai cobrar imposto, então vamos regulamentar isso aqui direito, entendeu? Ou abaixar o preço, né? Mas que tivesse algum tipo de política de segurança em relação a isso. O Brasil tem uma legislação, né? Só comentando brevemente isso que eu acho interessante, né? Isso é uma legislação muito antiga de que existem produtos, vamos dizer assim, tem até um nome específico isso na legislação tributária, né? São produtos assim da classe mais alta, sabe? Produtos me fugiu o termo específico da lei agora, mas é como se fossem produtos assim de luxo. Tá. A lei traz nesse sentido. E pode ser até que quando foi feita a lei, fazia sentido, né? Porque talvez efetivamente isso atendia uma classe muito pequena da sociedade e como eram tidos como produtos de luxo, tinha uma carga tributária muito alta. Tá. Né? Então, um vinho importado, perfume, essas coisas assim, né? Se for pegar a carga tributária, é gigantesca. Né? Muitas vezes chega a metade do preço do produto é carga tributária. Só que isso não foi autorizado, né? Embora a bebida tenha sido democratizada. Né? A gente, eu gosto de falar nisso, né? Aí no Pão de Açúcar vai ganhar um prêmio, né, por ter democratizado o vinho, vamos dizer assim. Né? Porque antigamente você não ia no mercado, achava aquela variedade de vinho. Não, e preço, né? Você encontra preço bom. Fala, caramba, olha, e promoção pra caramba. Porque com a invasão dos atacarejos, né? A concorrência aumentou. Aí o Pão de Açúcar mesmo teve que se mexer, porque Pão de Açúcar era o quê? Classe A. Eu mesmo nem entrava no Pão de Açúcar. Hoje eu vou no Pão de Açúcar porque ele concorre, senão tá morto. Exato. Né? E aí democratizou, realmente foi a concorrência, né? Sim, total. E você vai no Pão de Açúcar, você acha vinhos bons a diversos tipos de preço. Né? Então, sim, eu acho que acabou suando, né? Como a gente foi evoluindo como sociedade, como o mercado foi evoluindo, né? Acabou ficando estranho já dizer que são produtos de luxo para ter uma carga tributária tão alta. Né? Talvez fosse a hora já de rever isso mesmo. Né? Agora tem gente que já defende, né, que tem que ter a carga para diminuir o consumo do álcool, que faz mal, aquela história toda que a gente sabe, né? Beba com moderação. Sim, sim. Né? Eu acho... Cada um cuida da sua vida, né? Eu acho curioso isso, assim. Eu vou ser sincero, sempre fui favorável a ter uma carga tributária em cima do cigarro. Né? Porque sempre se repercutiu muito. Não tem nível seguro. Exatamente. Essa questão da bebida a nível seguro, vamos dizer que parou de existir há pouquíssimo tempo. Né? Mas também daqui a pouco muda de novo. É igual o ovo que tem colesterol, daqui a pouco não tem, daqui a pouco tem, daqui a pouco não tem. Né? Nível... Não tem. Não era um cálice de vinho por dia, super bem pro coração, fino sangue. Mudou. O meu avô mesmo, teve um cardiologista que acompanhou ele por muitos anos e falou, não, um cálice de vinho por dia tudo bem e tal. Né? Ou seja, até o médico dizia, né? Engraçado que esse médico até ele dizia, não, toma desse vinho de tal uva. Mudou. Né? Mas eu acho que como é uma coisa mais leve... Né? Talvez faça sentido o Estado reduzir a carga tributária em relação à bebida e vai daí tirar o campo do falsificador. Né? Exatamente. Que é o que a gente não vê nos Estados Unidos, por exemplo, com a falsificação com dano da frequência. Sim, não exatamente. É muito difícil. Exatamente. Tudo na vida que você burocratiza
ou que você dificulta o acesso, as pessoas vão dar o jeito delas de acessar. Né? Eu digo isso, né? Vamos, sei lá, vamos proibir arma de fogo. Quem quiser ter arma de fogo, vai atrás. E a pessoa vai atrás, né? Legalmente ou ilegalmente. A questão da maconha, por exemplo, né? Se discute muito, tem que ser proibido, não tem que ser liberado. Eu confesso, minha posição em relação à maconha, eu acho que tem que ser liberado. Porque quem quer fumar maconha no Brasil, a pessoa compra maconha. Ela vai atrás, até sendo muito sincero, eu não fumo, não gosto. Mas quem quer, vai atrás da maconha. Então, assim, e olha quantos milhões de reais o Estado está deixando de arrecadar com isso. Exatamente. Né? Tá indo pra mão do tráfico, né? Exatamente. É isso aí. Agora, pra gente finalizar, com relação pra gente, né, encerrar a história aí do metanol, você dá alguma dica, algum conselho pro consumidor? Porque as pessoas ficaram assustadas. Eu vi que a mídia agora já, né, não tá falando mais tanto, né, da história do metanol. Sei lá, eu vou falar uma coisa aqui, você me corrige se eu tiver... Imagina. Mas sei lá, é uma opinião minha. Bom, não que eu, pelo amor de Deus, não queria que acontecesse isso. Queria que morresse ninguém. Mas não morreu nenhum político, nenhum filho de político, ninguém conhecido, ninguém de mídia. Graças a Deus que não aconteceu isso, né? Porque senão iam estar todo dia batendo nisso. Se tivesse sido um político famoso, um empresário famoso. Morreu uma pessoa, você sabe o nome da pessoa que morreu? Eu nem lembro. Né? Morreram algumas pessoas, infelizmente, que virou estatística, né? Com muitos crimes que acontecem, que morreu, aí morreu o famoso lá e fica batendo, quem matou, que infelizmente é assim, né? Sim. Vai acabar caindo no esquecimento. E a gente vê os bares, né? Até a Fernanda tava falando, fui beber uma cerveja no bar, aumentaram pra caramba o preço da cerveja, né? Porque a lei da oferta e da procura, todo mundo buscando por cerveja, aí o povo tomando cerveja. Sim. De repente você dá algum conselho, alguma dica, como que fugir desse problema? Eu acho que a gente tem que ser inteligente nesse momento. Então, a questão do metanol especificamente é um aditivo que é colocado na bebida, mais nessas bebidas destiladas. Então, no gin, na vodka. Por quê? Faz sentido você adicionar ali algo que tem um teor alcoólico muito grande numa bebida que já tem um teor alcoólico muito grande, né? Então, o gin, a vodka tem um teor alcoólico alto, então você adicionar aquilo não vai alterar tanto a composição. Agora, a cerveja, o vinho, é muito mais difícil, porque se você adicionar, né, se o falsificador resolver adicionar isso na cerveja ou no vinho, ele vai ter uma alteração substancial da bebida, né? Então não vai se passar por verdadeira. Vamos dizer que a falsificação não vai atingir o propósito dela. Então é algo que o falsificador não vai fazer. Então, o que eu tenho adotado e visto entrevistas até de especialistas e pesquisadores sobre isso, é para as pessoas serem cautelosas nesse momento, talvez ficar mais nas bebidas fermentadas, né? Cerveja, vinho, saquê eventualmente para quem gosta. E também buscar em lugares, né, homologados, certificados, né? Verificar a nota fiscal, verificar o preço de mercado. Eu acho que isso é algo que realmente faz muito sentido, né? Se você vê que o preço está muito abaixo do mercado, tem que suspeitar, né? É isso. Exatamente. E também procurar onde vai, né? Acho que... Aonde vai. De repente o restaurante ou o bar, não que isso seja 100% de confiabilidade, né? Porque muitas vezes, sei lá, o estabelecimento pode estar sendo lesado sem saber que está sendo lesado, né? Acabou que a bebida foi desviada aí pelo meio do caminho, enfim. Segurança 100% a gente não tem, acho que de nada, né? Na verdade, acho que a gente não tem de nada por enquanto. Exatamente, exatamente. Mas, né, vamos torcer para que tudo volte ao normal. Aparentemente já tá voltando, né? Como você falou, até agora ninguém foi preso, né? Sim, talvez, como eu disse, né? Porque felizmente não morreu ninguém, né? Famoso, mas infelizmente morreu uma pessoa aí anônima, porque senão de repente já teriam encontrado ou feito alguém que não cometeu confessar o crime, que aí entra naquela história da inteligência, né? O Brasil, nesse aspecto, ele não deixa de ser naquele sistema meio coronelista ainda, né? Né? Quando o coronel é atingido, a lei funciona. Então é isso, exatamente. né? Então, eu costumo contar que eu trabalhei num caso, tive um cliente que foi furtado na casa dele, e era uma pessoa comum, né? E depois eu fui atrás, né? Atuei nesse caso e a gente levantou que era uma quadrilha que estava praticando uma série de furtos e foi migrando de bairro para bairro, etc. Mas o interessante é que, de repente, uma médica famosa que tinha contato com vários políticos e tal, acabou sendo objeto também dessa mesma quadrilha. E daí, quando ela foi furtada,
a investigação foi deslocada, de todo mundo, foi deslocada para uma polícia mais especializada, e daí acharam os criminosos. Exatamente. Então, é aquela coisa que é curiosa, o Brasil parece que tem mais lei para alguns e menos para outros, né? Então, infelizmente, né? É assim, infelizmente. Eu não vejo muita mudança nesse sentido. Bom, queria, Marcelo Papa, te agradecer, o papo foi incrível, muito esclarecedor. Obrigado. E bom que as coisas normalizem, né? Que a gente entenda que isso foi um acidente, né? Dos falsificadores. Eles não queriam fazer isso. Porque, pelo amor de Deus, né? Deixou todo mundo muito preocupado, né? Continua deixando. As redes sociais estão aqui, Denão? Tá tudo aqui? Muito bem. Muito obrigado, doutor Marcelo Papa, advogado criminalista aqui no Tropicast, o podcast da Tropical. Muito obrigado. Bora ali tomar uma? Bora! Valeu, P, press for you! Valeu, Renata, valeu, Denão. Isso aí, se inscreve aqui no canal, comenta, compartilha. Isso aí.